tem queimado no meu coração nos últimos dias sobre o papel da igreja nesses dias também de descanso, sobre o papel de cada um de nós nesses dias que nós teremos pela frente. Você pode se assentar. E eu tenho refletido muito, o Senhor tem queimado no meu coração sobre isso, uma palavra sobre nós sermos a igreja aonde a igreja ainda não está, de nós sermos relevantes aonde o nosso ministério de louvor, o nosso ministério de dança, as nossas mídias ainda não têm chego. Sabe aonde é? No lugar onde você está, no lugar onde eu e você estamos inseridos, ou iremos estar inseridos nos próximos dias. Está chegando um tempo onde, não aqui, só lá em Curitiba, só lá em Pinhais, perto onde eu moro, só lá em Guarapuava, onde tem alguns crentes que tiram férias, não da igreja, férias do seu papel de cristão, né? Claro que não acontece aqui, porque vocês são lindos, maravilhosos, são inabaláveis no Senhor, mas quando as luzes se apagam e o culto termina, você continua sendo igreja? Quando você sai por aquela porta, o que acontece com o seu ministério? O que acontece com essa chama que nós cantamos aqui, que deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar? Às vezes eu tenho a impressão que nós cantamos deixa queimar, para que a partir daquela porta, nós venhamos a deixar apagar, deixa apagar, deixa apagar. E a hora que chega aqui, acende, acende, acende. Nossa, hoje parece que o culto está diferente, o pessoal está meio frio, parece que o povo está meio estranho, pastor. Nem aqueles glória a Deus, nem o trenzinho no som da liberdade, a gente não faz mais, para cima, para baixo. O que está acontecendo com o povo? Já parou para pensar que nós temos a síndrome de Adão e Eva? Sabe qual que é a síndrome de Adão e Eva? Que a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do fulano. Mas, poxa vida, se o fulano não tivesse ido na festa de 4 barras, hoje o culto estaria melhor. Mas se o Palmeiras... se o Palmeiras tivesse ganho. Brincadeiras à parte, existe uma missão integral que eu e você devemos, se ainda não fizemos esse ano, devemos começar hoje. Olha para essa pessoa bonita que está do teu lado e fala: existe uma missão para você começar hoje. Nossa, que frase grande. Fala para ela assim, só começa hoje que o pastor vai falar. Mateus 22, 37 e 39, vai falar algo conhecido sobre amar a Deus e amar ao próximo. Missão integral não é apenas falar de Jesus, mas é mostrar, é ser Jesus. Não à toa nós carregamos, não à toa nos chamam de cristãos. Sabe por quê, seus aleluiados? Cristãos de pequenos cristos. Então de nada adianta nós sairmos por aquela porta, pegarmos a nossa mochilinha, agora que muitos estão de férias, e falar assim: não, agora eu preciso esfriar a minha cabeça, eu preciso, entender o que vai acontecer em 2026. Evangelho não é só de palavras, mas sim de vida. Eu tenho visto jovens, adolescentes, eu tenho visto homens e mulheres que vivem o Evangelho apenas quando entram na igreja, apenas quando estão servindo, apenas quando estão escalados. A missão e o chacoalhão de Jesus hoje para mim e para você é nós voltarmos os nossos olhos. Nos próximos dias nós vamos fazer projetos de vida, o qual nós vamos apresentar e orar nesse altar durante todos os cultos do ano que vem. Muitos de vocês estão fazendo planos já começaram falando assim: não, ano que vem eu vou comprar esse carro, ano que vem eu vou mudar de escola, vou entrar nessa faculdade, ano que vem as coisas vão ser diferentes, eu vou aproveitar o 13º, vou comprar algumas roupas novas, eu vou comprar o iPhone 17,
Você está fazendo planos, e é legal que você faça planos, e nós temos essa época do ano, o ser humano, eu e você, nós temos como práticas, né? Muitos passam o dia 31 pulando 7 ondinhas e fazendo alguns pedidos. Quem aqui faz isso? Passa de branco, aquela coisa toda, para trazer a paz. Traz a paz, aquela paz, mas acaba, dia 1º já está tretando com, não resolveu as coisas fáceis, que é só pedir um perdão e resolve, né? Já parou para pensar que o povo passa tudo de branco? Eu falo assim, não, mas eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano. Eu falo, mas por quê? É só ir pedir perdão, dar um abraço, e resolve o problema. As pessoas pedem a paz para os outros, mas não para ela. As pessoas, mas quando fala de prosperidade, né? Tem uns que passam de amarelo o ano novo, né? Porque para atrair prosperidade, aí é para ela, não para os outros, né? Jesus viveu fora das 4 paredes, ele viveu além do cristianismo e da religiosidade, o qual o mesmo Jesus criticava, e era tão assíduo na palavra, porque ele criticava a forma como as pessoas apenas se posicionavam nas sinagogas e não viviam aquilo. E então, existe uma mistura do que é a missão integral, que é fé, compaixão e mais a ação. Se nós somos movidos em fé, não, pastor, eu estou no inabalável, eu faço parte, já fiz 4x4, já fui para o Peniel, e faço tantos outros propósitos e projetos, glória a Deus pela sua vida, você está no caminho certo. E aí, compaixão é quando nós convidamos, talvez você convidou muitas pessoas para estar aqui no UP, nos cultos, nas células, nos encontros que nós tivemos, glória a Deus pela sua vida. Mas existe uma ação, e essa ação, que é a missão, faz parte da missão integral da igreja, que é o qual nós devemos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, mostrar a Cristo. Essa semana eu cheguei em casa, minha esposa, e daí? Contei uma situação para ela, que aconteceu, e ela, e o que você fez, o que você falou? Daí ela chegou, entrou no carro e falou, nossa, tem um óleo ungido aqui, você está ungindo? Eu falei, não, calma, ainda não, mas dá vontade. As pessoas precisam voltar a ser constrangidas apenas pela nossa presença. Mas porque nós somos relevantes, porque nós nos vestimos bem? Longe disso. Jesus andava com uma sandália simples, as túnicas de Jesus eram simples, mas a palavra de Deus vai dizer, quando nós olhamos, por exemplo, do cego Bartimeu, quando ele sente a presença de algo diferente. Ele não viu nada, obviamente porque ele não enxergava, mas ele sentiu que alguém estava carregando algo diferente. E não era bens materiais, não era algo de valor, mas a presença de Jesus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos e Jesus falando assim, olha, se preparem porque vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Se nós faremos coisas maiores do que Jesus fez, isso me mostra que as coisas que Ele fez, eu também posso pedir, eu também posso realizar, sim ou não? Eu estou com saudade de entrar num ambiente e falar assim, cara, aquela pessoa, o mundo lá fora tenta explicar com uma vibe, uma energia. Líderes, pastores que estão aqui, está chegando o tempo onde nós não teremos escolha, nós não temos mais escolha de não carregar a presença de Deus. Eu me recordo quando criança, não sei se acho que o Alan que é das antigas, não vai me deixar mentir sozinho. Você lembra da missionária Maria do Monte? Ela tinha esse tamanho assim, ó, menor que a pastora Yandra. A primeira vez que eu tive essa experiência, talvez eu tinha a idade do Johan aqui, que estava cantando hoje com a mãe dele. Eu entrei num culto, e aquela mulher passou do meu lado, e eu não pude explicar o que era aquilo. Uma senhora, que não conseguia nem andar direito, que ela não era alfabetizada,
mas através da vida dela, ela revelava a vida das pessoas em inglês, em espanhol, dava o CPF do irmão, da irmã. Falou assim, você acha que está duvidando? Então está aqui teu CPF, 064, tá. Então, receba aí agora para você que está duvidando. Mas eu me lembro de ser constrangido com a presença dessa pessoa. Pastor, você está idolatrando pessoas? Não, eu estou reverenciando quem habitava na vida daquela pessoa, que era o Senhor Jesus. Quem é de Deus reconhece as coisas de Deus. Quem é do Espírito reconhece as coisas do Espírito. Sabe por que as coisas não aconteceram lá no seu trabalho ainda? Deixa eu te falar. Você está guardando Jesus, você está guardando o Espírito Santo Consolador numa caixinha, chamado upgrade, chamado culto da família, chamado célula dos adolescentes. Já que é para falar, e muitos ainda guardam, sabe só para quê? Não, quando eu estiver servindo, aí eu demonstro todas as minhas habilidades no Espírito. Aí quando eu estiver servindo, quando eu estiver tocando baixo, aí eu preciso extravasar o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não deixa de ser um hipócrita fazendo isso. Não te dou muito tempo na casa de Deus tendo essas atitudes. Até travei para falar. Aí fora nós temos igrejas de aparência, igrejas de influencers, igrejas de todos os gostos, igrejas que vão chamar delo, para todos. Se você sentir a vontade de ir, amém pela sua vida. Mas se você não entrar por aquela porta e não for constrangido pelo Espírito Santo que habita em nós, tem algo de muito errado que nós estamos vivendo. Eu preciso dar essa palavra de correção para a igreja, porque nós não podemos entrar em 2026 da mesma forma. Nós não podemos entrar no próximo ano falando assim, não, eu já estou lá na primeira IEQ, já estou há 5, 10, 15 anos. Tá, me conte. Quer ver um exemplo disso? Quantas pessoas nós apresentamos a Jesus esse ano? Não precisa levantar a sua mão. Jesus, voltando aqui, para a mensagem, ele viveu fora das quatro paredes, curou doentes, ou seja, ele teve a ação, ele abraçou os rejeitados, a sua presença ali se fez manifesta, ele anunciou o reino através da palavra. Muitos estão esperando habilidades. Não, quando eu terminar o ITQ, quando eu fizer aquele curso, quando eu fizer, então eu vou poder pregar, pegar o microfone e pregar. Eu vou poder falar, então eu vou ganhar muitas pessoas para Jesus. Sabe de uma coisa? Você está perdendo tempo, porque o estágio começa agora. Longe de mim pegar esse microfone aqui e não viver aquilo que eu prego, queridos. Longe de mim, afaste de mim essa vontade humana de se aparecer para as pessoas. O jovem que segue a Jesus não está escondido, ele está infiltrado. Sabe aonde? Nas escolas, na faculdade. Aonde você trabalha, lá você é não um 007, sabe aquela pessoa que ninguém te reconhece? Você não, esse é lá da quadrangular, esse é do upgrade. Não, é um infiltrado que está ali pelo Senhor, amando do Senhor, fazendo as coisas do Senhor, sendo reconhecido pelo Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Sabe por quê? Vocês são a luz, o sal desse mundo. O mundo é nosso campo de missão. Pensa numa coisa aqui. Nós passamos quanto tempo na igreja? Se nós formos somar células, encontros que nós temos, 4, 5 horas na semana. Quanto tempo nós passamos os CLTs aí? São 44 horas para mais, né? Na escola, quanto tempo? Se você fosse todos os dias, né? Seriam bastante. Se você não matasse aula, quanto tempo você passa naquele lugar? Não, mas ali eu estou só aprendendo. Que historinha, né? Quando você perdoa alguém, você está sendo igreja. Quando você consola um amigo que está quebrado, você está sendo igreja. Quando você diz, eu posso orar por você.
Eu vou colocar seu nome na oração lá na igreja. Você está sendo igreja. Quando você combate a injustiça, em todas as outras coisas que nós temos, que tem se levantado nesse mundo, racismo, bullying e tantas outras causas sociais, nós estamos sendo igreja. Recentemente, às vezes Deus coloca nos lugares que eu falo assim: Deus, que rolê aleatório, tá eu e o Ronaldinho, do nada o pastor posta terça-feira de terno, 8 horas da manhã. Eu falei: aconteceu alguma coisa com o pastor Tiago, está indo fazer um velório. Fui lá na Câmara de Vereadores, a convite, um projeto de lei para abençoar Curitiba, e ali alguns pastores de jovens foram convidados, e lá estava o vosso pastor, de terno, lá na Câmara dos Vereadores. E ali eu pude sentar com alguns vereadores e ver, principalmente da bancada cristã, né, obviamente, e um tempo que nós tivemos ali, enquanto o pessoal do PT discutia lá, as causas que são barradas, o quanto de opressão existe numa Câmara de Vereadores. A gente acha que a Câmara de Vereadores é algo para o diabo dominar. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez aqui tenha alguns jovens, adolescentes que tenham esse sonho, essa missão. Se o Senhor colocar isso no seu coração, de ser relevante na sociedade, no bairro, que o Senhor te dê ousadia, assim como o Senhor tem levantado homens, não para ganhar dinheiro, queridos. Eu passei por alguns gabinetes onde tinha imagens de Zé Pilintra, de tantos outros, assim, lá no gabinete. E essas pessoas estão decidindo como vai ser a sua vida. E aí a gente olha assim: não vamos misturar a religião, não vamos misturar as coisas com política, que essas coisas estão deturpadas. Eu pude sentar no gabinete de um jovem de 24 anos, vereador, que fala assim: cara, tudo que eu vejo aqui todos os dias, nós precisamos parar algumas coisas que nós estamos fazendo para orar, porque existe uma opressão tão grande neste lugar. Nós fazemos culto aqui, trazemos pastores, não porque nós queremos voto dos pastores, não, porque nós queremos que esse lugar seja cheio da glória de Deus. Por isso, aonde o Senhor te colocar, aonde você estiver fazendo estágio, aonde o Senhor te levar, lá na praia, que você seja essa pessoa que identifique o mundo espiritual. Não, os parentes estão tretando aqui na casa da praia, e vê os parentes do norte aqui na casa. Meu Deus do céu, que loucura. Você sente aquela, te tiram até a tua cama, você vai dormir no sofá. Não é assim que acontece? Aí vem aquele tio e pergunta para você, para ver ou para comer. Mais do que isso, o Senhor está te dando oportunidades de ser um canal de bênção para a sua família nos próximos dias. Quer ver uma oportunidade que pode acontecer? E eu acredito que vai acontecer. Talvez os seus familiares que há muito tempo você não veja, você vai ver agora no final do ano. Talvez você vai para a casa de alguns familiares que há muito tempo você não vê. Se você estiver tão cheio do Espírito Santo, aquela pessoa vai fazer um comentário assim: nossa, fulano está diferente. Nas entrelinhas ela está falando assim, fulano está cheio da glória de Deus. Mas aquele tio, aquela tia só brigam, estão se separando, e a depressão, e a traição, e não sei o quê. Que você seja a luz naquele lugar, que você seja um farol que brilha à noite, que você seja o sal do Senhor naquele lugar, em o nome de Jesus. Mas não perca as oportunidades nas férias. Não tire férias do seu cristianismo, até porque não tem como. Não tem como nós deixarmos o nosso chamado, a nossa missão, e por isso, missão integral. Porque ela não é pausada, ela é o tempo todo. A missão integral é o que faz a igreja respirar, o que faz o upgrade respirar. Muitos olham só a frequência de culto, muitos olham só a frequência de célula, mas nós que já temos uma certa caminhada, nós olhamos para o coração das pessoas. O que as pessoas estão fazendo no Senhor? Estão amando a obra ou o Deus da obra? Esse já é um grande sinal.
onde as pessoas estão preocupadas apenas com a escala, e não apenas em ser cheios do Espírito Santo. Uma igreja que só olha para dentro morre. Uma igreja que olha para fora, ela reaviva as cidades. Atos 2 não cresceu porque tinha um culto legal, cresceu porque as pessoas viviam o Evangelho no dia a dia. E quando elas se ajuntaram, a palavra de Deus vai dizer em Atos 2, que quando elas estavam reunidas, veio um vento impetuoso, um barulho muito grande, que encheu toda a casa. Por isso, se não existe essa integralidade no nosso coração, não tem como nós experimentarmos algo parecido do que Atos 2 viveu. A missão deles não era um evento, era um estilo de vida. Ontem eu estava passando, fazia tempo que eu não via, estava passando por uma casa de shows, mas era uma casa de shows só de rock, e fazia tempo que eu não via tanto roqueiro junto. E aí eu andei mais algumas quadras, eu pude ver, aquele fulano está indo lá para aquele lugar, só pelo seu estilo de roupa, só pela forma com que ele se vestia. Então, se com o estilo de roupa nós identificamos o lugar que a pessoa vai, imagina com aquilo que nós declaramos, o que as pessoas imaginam de nós. Então, com aquilo que nós expressamos, as pessoas já sabem o que nós estamos vivendo, sim ou não? Porque nós temos um estilo de vida. Mas se você vive naquela gangorra, um dia na igreja, ou aquele irmão Raimundo, sabe qual que é o irmão Raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo. Que piadinha para você contar para o teu tio, para ele compartilhar. Qual que é o outro? Maionese, só no domingo, né? O irmão fantástico, porque só no domingo à noite que ele aparece, que ele resolve ser crente, a florzinha de Jesus. Deus procura jovens, adolescentes disponíveis, não os perfeitos. Já faz algum tempo, não lembro se a gente fez aqui, a gente colocou um cartaz bem grande na porta da igreja, um sábado à noite, e falou assim: proibido a entrada de pessoas perfeitas. E aí eu entrei, irmãos. Porque Deus procura os disponíveis. Deus procura aqueles que mesmo, pastor, mas você não sabe, eu estou lutando com um quadro de depressão, de ansiedade, de síndrome. Eu imagino, porque nós também vivemos. E o Senhor não está procurando as pessoas saudáveis, na sua saúde, saudáveis também no seu espírito. O Senhor está procurando pessoas dispostas a sentir, a ouvir a sua voz. Você não precisa saber tudo, não precisa ter tudo resolvido, não precisa pregar igual grandes pastores. Deus só quer a disposição no seu coração. E Isaías, o grande profeta Isaías, ele disse: Senhor, envia-me, usa-me. Foram essas as palavras que mudaram a história desse homem. E tantos outros que tiveram ali situações adversas levantados e se levantaram e falaram: Senhor, se o Senhor assim fizer, eis-me aqui. Deus está procurando adolescentes e jovens que digam: envia-me para a minha escola, envia para a minha faculdade, envia para os meus parentes encardidos, envia-me para as nações. Dia 31 de janeiro vai ter o Descende novamente. O Descende ficou marcado, é um evento que ficou marcado, que foi um dos primeiros movimentos da juventude nos estádios. Começou nos Estados Unidos e quando veio para o Brasil explodiu. Explodiu de tal maneira que jovens levantaram seus tênis e falaram: não, envia-nos às nações. E muitos realmente foram às nações. Até virou alguns memes, uns reels de galera que quer ir para as nações com a sua malinha de rodinha e esquece de evangelizar os seus vizinhos, a sua faculdade. Quer muito ir para a Europa, mas esquece do bairro onde mora. Então o Senhor está procurando essas pessoas disponíveis, que você possa alcançar o Jardim Paulista, o Eugênia Maria, 4 Barras, aonde você está, que as pessoas à sua volta, comece por essas pessoas. Essas são as pessoas que você deve amar. Eu comecei falando sobre o amor ao próximo. Primeiro é com a sua família.
Amar o próximo é difícil, sabe por quê? Que a gente pensa que é só o próximo, aquele que está na África, aquele que está passando fome. Sabe qual que é o próximo? É o seu pai que você não perdoou, que está vivendo longe da sua casa. Sabe quem que é o próximo? A sua mãe, que talvez tenha te expulsado de casa, tenha te falado palavras. Sabe quem que é o próximo? Aquele teu irmão, que você não aguenta, você fala assim, esse fulano foi adotado, não é possível. Só tormenta a minha vida. Você dá risada porque você já pensou isso, seu irmão, né? E você está dando risada porque ele não está aqui. Também, né? Esse é o próximo que nós devemos amar. É esse o próximo que nós devemos exercer a missão integral da igreja. E aí, então, nós vamos para a nossa vizinhança, e então nós vamos para o nosso ambiente de trabalho, para o lugar onde nós estamos aprendendo. E então, se nós formos aprovados, assim como Timóteo diz, procura te apresentar-te aprovado. Se então nós formos aprovados, então o Senhor pode nos enviar às nações, o Senhor pode nos enviar em tantos outros lugares. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não seja um frequentador. Eu termino falando sobre isso. Seja alguém que tem uma missão, alguém que carrega algo. Pastor, você está dizendo para eu parar de vir à igreja? Não. Aqui na igreja você é encorajado. Aqui na igreja você leva umas voadoras do pastor, e você, antigamente, não sei se tem hoje, porque hoje é tudo muito Nutella, mas tinha o tempo do hoje não. Quem era do tempo do hoje não? O hoje não fazia você correr mais rápido, irmão. Quando você via, era um empurrão que te dava, você não sabia que a tua perna podia dar passos tão largos quanto aquilo. E às vezes a gente vem para a igreja, como hoje, que o pastor dá um hoje não na gente, mas sabe para quê? Para nos lembrar que a gente pode ir mais rápido. Gostaram, né, dessa? Quem aqui gostava de levar hoje não? Quem não, peraí, eu estou falando de hoje não, mas quem aqui não sabe o que é hoje não? Não sabe? Mentira. Sério mesmo? Levanta a mão quem não sabe. É uma brincadeira de piada de quinta série. Que tocava, toda vez que tocava o sinal, ou você via aquele amigo pela sua vez, você tinha que gritar, hoje não, senão você levava um chute. Mas era mais certo você levar uma voadora mesmo, né? Hoje eu te desafio a não abandonar a igreja, mas de viver aquilo que nós pregamos aqui como uma missão no seu dia a dia. Posso ouvir um amém? Nossa, seja um embaixador do reino. Você tem essa credencial de ser um embaixador aonde você estiver. Sirva como Jesus serviu, ame como Jesus amou, fale como Jesus falou, viva como Jesus viveu. Eu quero dar 3 exemplos aqui, e aí, depois eu tomo, obrigado. De pessoas e de jovens que viveram isso. Eu poderia pegar exemplos bíblicos como de Davi, que foi um jovem escolhido ali em meio aos seus irmãos. Poderia falar de Timóteo, um jovem pastor, que foi responsável por simplesmente assumir a principal igreja da época de Paulo. Paulo não pôde porque estava preso. Então Timóteo, um jovem, teve que assumir uma igreja de velhos, de pessoas de certa idade, mais do que certa idade, pessoas que viviam religiosidade. Mas eu não vou falar sobre esse. Eu vou falar de pessoas mais contemporâneas. E o primeiro deles foi Evan Roberts. Com 26 anos, ele foi catalisador do avivamento no país de Gales. Talvez nós falamos hoje sobre avivamento porque existia um avivamento no país de Gales através da vida de um jovem que desde os seus 13 anos, a história vai dizer, desde os 13 anos ele orava mínimo de 3 horas por dia. Senhor, aviva o meu país, Senhor, aviva a minha cidade, Senhor, vem com a tua chama, vem com o teu avivamento. E então toda a nação
foi cheia do avivamento, a ponto de pessoas de outros países, pessoas do Ocidente, pessoas de todos os continentes irem até o país de Gales para ver o que estava acontecendo. E então, grandes igrejas que nós temos hoje, no mundo todo, foram fruto de as pessoas irem lá e experimentarem algo que um jovem começou, através da sua oração. A fundadora da nossa igreja, não sei se você sabe, mas a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular se chama Aimee Semple McPherson. Uma mulher de um tempo difícil, num tempo onde só existiam pastores, ela com a sua juventude, ela fez coisas que hoje seriam, ela seria muito facilmente cancelada. Uma mulher rompendo, claro que os movimentos feministas não vão falar sobre isso. Sabe por quê? Porque a presença de Deus se manifestou e a igreja do Evangelho Quadrangular está em todo o canto do mundo. Porque uma mulher disse sim, uma jovem disse sim. E o último exemplo, quero que você fique de pé. Dietrich von Bonhoeffer. Esse cidadão aqui, ele foi um pastor, um mártir, um jovem pastor, mártir, aquele que entregou a sua vida. Sabe por quê? A sua fé confrontou o ambiente onde ele estava, confrontou a injustiça de nada mais, nada menos que o nazismo. Um jovem se levantou contra o nazismo. Um jovem se levantou e o seu testemunho forte, firme, fez com que pessoas, mesmo nos últimos dias da sua vida, tivessem um encontro com Jesus. Qual é a nossa desculpa mesmo? O socialismo aqui, o Lula, a falta de dinheiro. Qual é a nossa desculpa que nós temos? Para a gente não viver o que a gente prega ou o que a gente ouve, né? Já que talvez você não pregue. Mas o que nos impede de viver aquilo que nós ouvimos e nós achamos como verdade? Talvez seja o tempo de você romper ciclos. O que é ciclo, pastor? Ciclos que se repetem na sua família. Eu já contei aqui várias vezes que eu precisei romper um ciclo na minha família, na minha casa. Eu cresci na casa dos meus avós, onde o meu avô e a minha avó, cada um tinha o seu quarto, moravam na mesma casa. Moravam na mesma casa, mas cada um tinha o seu quarto. Sabe por quê? Estavam vivendo um casamento de aparência. E aí eu pude ver em alguns familiares meus, essa história se repetindo também. Mas quando o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, ele nos faz identificar coisas que nos afastam da presença de Deus e coisas que nós precisamos mudar. Eu poderia ficar ancorado nas minhas desculpas. Sabe qual que seriam as minhas desculpas? Na minha família não tem nenhum pastor, na minha família não tem nenhum líder de jovens, na minha família ninguém prosperou, ninguém tinha carro na minha família, quem casava separava ou tinha casamento de aparência, na minha família todo mundo. Eu podia colocar vários. Eu decidi viver aquilo que o Senhor estava falando no meu coração. Eu decidi dar voz aos profetas e homens de Deus que tinham se levantado na minha vida. Até quando você vai ficar dando voz ao mundo? Até quando você vai ficar dando voz, dando espaço na sua vida para as coisas do mundo? Incline a sua cabeça.
Pai, nesse momento nós estamos diante de Ti, Senhor, um culto diferente, um culto onde nós sairemos daqui, Senhor, renovados, sim, porque a Tua palavra encontrou um coração disposto, um coração sincero, encontrou, Senhor, verdade em nós. Pai, que nessa noite nós possamos, que possa gerar em nós um fruto de arrependimento, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos alertar de situações que estamos nos afastando de Ti. Pai, que nós possamos nos aproximar de Ti cada vez mais, que nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo, que nós possamos viver essa missão integral da igreja, lá fora, com a mesma intensidade que nós vivemos aqui dentro. Pai, eu oro para que jovens e adolescentes que estão no período de férias, no período de decisão, Pai, do que farão no próximo ano, que o Senhor venha tomar, Senhor, os projetos, os sonhos, em o nome de Jesus, e fazer morada.